Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a dilatação dos líquidos. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bem, pessoal, no vídeo passado nós falamos sobre a dilatação volumétrica. A dilatação dos líquidos é uma continuação, é uma dilatação volumétrica também. Então, as leis são as mesmas. Só que nós iremos analisar. Uma informação para vocês é que os líquidos, de maneira geral, se dilatam mais do que os sólidos. Então, nós vamos observar que quando nós colocarmos o líquido dentro de um recipiente, vai haver um extravasamento quando nós aumentarmos a temperatura. Vamos analisar a seguinte questão. Vamos considerar um recipiente onde nós vamos colocar um líquido dentro dele. Então, observa que a temperatura inicial, esse líquido apresenta um volume inicial. Se nós aumentarmos a temperatura do recipiente, consequentemente, estamos aumentando a temperatura do líquido. E daí vai acontecer o que nós chamamos de extravasamento. Então, como o líquido se dilata mais do que o sólido, vai haver um extravasamento dos líquidos. Para eu calcular a dilatação real dos líquidos, eu preciso conhecer o coeficiente de dilatação real do líquido, o volume inicial e a variação de temperatura. Esse líquido extravasado mede para nós a dilatação aparente. Por que eu chamo de dilatação aparente? Porque não é o real. A dilatação aparente, para eu calcular a dilatação real, eu tenho que saber quanto que o recipiente dilatou, mas quanto de líquido que foi extravasado. Aí eu tenho a dilatação real do líquido. A dilatação aparente é o coeficiente de dilatação aparente multiplicado pelo volume inicial, multiplicado pela variação de temperatura. Observe que esses dois termos aqui se repetem. Para eu calcular a dilatação do recipiente, eu preciso conhecer o coeficiente de dilatação do recipiente, ou seja, de qual material que é feito o recipiente, né? O volume inicial e a variação de temperatura. Então, observe que esses termos aqui se repetem. A dilatação real, eu posso calcular somando a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Vamos fazer um exemplo para nós fixarmos esse conteúdo. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Um recipiente de vidro está completamente cheio com 400 centímetros cúbicos de mercúrio a 20 graus Celsius. Aquece-se o conjunto até 35 graus Celsius, dado coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1, e o coeficiente de dilatação térmica volumétrica do vidro é igual a 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Pede para nós calcularmos. Vamos lá observar o que é para calcular? Então, é pedido para calcular a dilatação do recipiente, a dilatação real do mercúrio e o volume de mercúrio extravasado, ou seja, ele quer a dilatação aparente. Vamos então para a montagem do nosso probleminha. Bem, pessoal, então vamos para a resolução do nosso problema. Os dados fornecidos foram volume inicial 400 centímetros cúbicos, temperatura inicial 20 graus Celsius, a temperatura final 35 graus Celsius, o coeficiente de dilatação térmica do mercúrio 1,8 vezes 10 a menos 4, e o coeficiente de dilatação térmica do vidro, que é o recipiente, 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. É pedido para nós determinarmos a dilatação do recipiente. Então vamos lá, o recipiente é o vidro, não se esqueça disso, pequeno gafanhoto. Então, dilatação do recipiente, dilatação volumétrica do recipiente é igual ao coeficiente de dilatação térmica do recipiente, multiplicado pelo volume inicial, multiplicado pela variação de temperatura. Vamos substituir, então, os dados em cada um dos seus respectivos lugares. Vamos lá? Então, vamos lá. Coeficiente de dilatação do recipiente, quanto que é? 3 vezes 10 a menos 5. Vamos colocar aqui. Volume inicial,
400. Variação de temperatura variou de 20 para 35, então tem uma variação de 15 graus Celsius. Então, substituindo os dados nos seus respectivos lugares, temos essa equação. Então, o que nós iremos fazer agora, pequeno gafanhoto? Iremos multiplicar 3 vezes 400 vezes 15. Multiplicando, pegando a calculadora, faz essa continha aí, nós iremos encontrar que dá 18.000. E vamos repetir o 10 a menos 5, está aqui, ó. Para nós desaparecermos com esse 10 a menos 5, com essa potência, nós temos que lembrar que se o sinal é negativo, a vírgula deslocada para a esquerda, o algarismo indica quantas casas? 5 casas. Logo, a dilatação do recipiente foi de 0,18 centímetros cúbicos. Vamos agora determinar a dilatação volumétrica do líquido real. Então, o coeficiente, a dilatação térmica volumétrica real do líquido é igual o coeficiente de dilatação térmica real volumétrica multiplicado pelo volume inicial multiplicado pela variação de temperatura. Observe aqui, pequeno gafanhoto, que o volume inicial e a variação de temperatura se repetem. Então, esse termo aqui vai se repetir aqui de novo. Então, a única coisa que vai mudar é o coeficiente. Mudando o coeficiente, eu mudo o resultado. Observe, então, que o coeficiente de dilatação real volumétrica é 1,8, porque é o líquido. Então, sempre o líquido é o coeficiente de dilatação real. Então, substituindo os dados e fazendo a multiplicação de 1,8 vezes 400 vezes 15, nós vamos encontrar que a dilatação volumétrica real é 10.800 multiplicado por 10 a menos 4. Da mesma maneira, vamos proceder aqui, ó. Sinal negativo, vírgula desloca para a esquerda. Quantas casas? 4. Logo, a dilatação real é de 1,8 centímetros cúbicos. E para nós calcularmos a dilatação aparente, é só lembrar que a dilatação real é igual à soma da dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. A dilatação real nós temos, que é 1,8, e a dilatação do recipiente nós temos também, que é 0,18. Então, a dilatação aparente vai ser a diferença entre a dilatação volumétrica real e a dilatação volumétrica do recipiente. Então, fica 1,08 menos 0,18. Nós vamos obter que a dilatação aparente é 0,9 centímetros cúbicos. Observe que essa dilatação aparente é o quanto de líquido que foi extravasado pelo ladrão. Beleza? Vamos analisar agora algumas particularidades da anomalia da água. Vamos lá? Bem, pessoal, nós iremos falar sobre a anomalia da água. Como vocês observam essa imagem no início aí, de uma garrafa que estourou dentro de um congelador. O porquê que isso aconteceu? O porquê que o congelamento da água acontece primeiro na superfície, da superfície para baixo. Como vocês bem notaram já em uma forminha de gelo quando você colocou. Observa que primeiro forma aí uma película de gelo na superfície. E esse gelo vai se formando de cima para baixo. O porquê também que quando você observa na forminha de gelo, esse gelo, o volume dele é maior do que o líquido que você colocou. Você observa que o gelo praticamente transborda, né, a forminha. Por que que isso acontece? Então, isso acontece devido ao que nós chamamos de anomalia da água. A água apresenta um comportamento anômalo. Ou seja, nós aprendemos que quando nós aumentamos a temperatura de um corpo, ele se dilata. E quando nós diminuímos a temperatura de um corpo, ele se contrai. A água apresenta um comportamento anômalo em relação à temperatura, entre os intervalos de temperatura de 0 e 4 graus Celsius. Como vocês bem observam aí, nós temos um gráfico de volume em função da temperatura. Então, nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, que nós vamos ter o que nós chamamos de anomalia da água. Ou seja,
Quando nós diminuímos a temperatura da água até 4 graus Celsius, acontece a contração normalmente. Mas de 4 graus Celsius para baixo, até 0 graus Celsius, essa água, ao ser esfriada, ela aumenta de volume. Então aqui eu tenho gelo. Ó. Então por isso que a garrafa vai estourar. Porque o volume dela, ao ser congelada, vai ao quê? Aumentar. Por esse motivo que na forminha de gelo também você vai ver que tem mais gelo do que a água que você colocou. Na verdade, a massa é a mesma. O que aumentou foi o quê? O volume. E a densidade da água, né, é diferente da densidade do gelo. Ou seja, a densidade, lembrando que é massa sobre o volume. Então, uma água mais fria tem uma densidade menor. Como a densidade da água fria é menor do que a da água quente, ela vai subir. Logo, o congelamento vai acontecer da superfície para baixo. Na região mais externa, é uma região mais fria. Então, se você bem observa que abaixo do gelo, se você quer uma temperatura melhor, mais quente, você vai observar que a temperatura, se você for numa geleira, por exemplo, e furar um buraco lá numa região de lago, você vai observar que a temperatura abaixo do gelo vai estar 4 graus Celsius. Uma temperatura diferente da externa. Por que isso acontece? Devido à densidade. Densidade é massa sobre o volume. Então, por esse motivo que a água vai congelar primeiro na superfície, da superfície para baixo. Então, com isso, nós terminamos essa parte da dilatação térmica dos líquidos. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e comentar. Não vá embora, que nós temos um recadinho para você. Vamos lá? Lute mais do que ontem, se você quiser um amanhã diferente. Mente de sucesso. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!